E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe aqui o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? O incrível escritor brasileiro Graciliano Ramos, que tem uma das escritas que eu mais gosto dentre os autores brasileiros, né? É uma escrita que se baseia em, sei lá, usar o mínimo número de palavras, né? A mínima quantidade de palavras, falar de forma concisa, mas o Graciliano consegue escrever usando poucas palavras, mas ainda parecendo, dando a impressão de que falou muita coisa, porque ele realmente consegue sintetizar muitas ideias em poucas palavras, né? Isso realmente é incrível. Isso leva ele a usar palavras difíceis, né, para conseguir justamente expressar tudo que ele tem a falar, mas de forma concisa, né, usando poucas palavras. Eu acho incrível essa técnica dele, né? Mas muito bem, falando do livro em si, né? Vidas Secas é um livro que tem capítulos, de certa forma, um pouco interdependentes, né? Ou melhor, independentes entre si. Ou seja, você pode ler ali sem seguir uma ordem exata, né? Do começo ao fim. Mas eu preferi ler do começo ao fim, né? Como se fosse uma leitura normal, né? E eu recomendo que se faça isso porque tem sim uma certa, é, uma certa sequência narrativa aqui. Bom, o livro conta a história do Fabiano, né, com sua família, né? Ele, a Vitória e os dois filhos, né, o mais velho e o mais novo, e também a cachorra-baleia, né? Bom, a história começa com eles fugindo da seca, né? O Fabiano e a sua família fugindo da seca e se estabelecendo ali em uma fazenda, né, em uma casa, né, que logo no decorrer da história, né, o dono daquela fazenda chega e aí o Fabiano tem que trabalhar para esse senhor, né, para o dono da fazenda ali onde ele se estabeleceu, né? E assim, durante toda a história você vê um certa é o típico, né, posição do sertanejo de o homem esmagado pelas condições não apenas sociais, mas também naturais, né? Você vê sempre que a seca, né, ela é um medo predominante, né? E aqui eu queria entrar num ponto muito, muito curioso, porque você tem vários elementos, né, que compõem um tipo de opressão mesmo na vida do Fabiano e da sua família, né? Tanto a seca como também a família, né, o governo, a sociedade em si, porque o Fabiano é o típico sertanejo, né? Ele é forte, por um lado, mas por outro ele é fraco, né? Ele tem algo ele tem um certo medo de se expor demais. Então, por isso ele prefere se fechar muito num certo é, é, conservadorismo, conservadorismo tacanho, um conservadorismo muito, muito fechado demais, né? E é isso que acontece com o Fabiano, né? Ele não sabe se expressar direito, né? Ele não consegue adquirir meios de ação, né, no mundo, meios muito eficientes de ação no mundo, então ele tem que acabar, ele acaba tendo que trabalhar pro senhor lá da fazenda. Ele não sabe se expressar, ele não sabe se colocar, né? Acaba adquirindo uma dívida eterna lá com o senhor da fazenda, que ele nunca consegue pagar, e ele não entende os cálculos, né? Porque envolve juros compostos, e ele não consegue compreender, né, como é que esse cálculo funciona. Então tem toda essa questão. E, veja, a discussão sobre o sertanejo é muito engraçado, porque o Fabiano, junto com a sua família, né, com a Cia Vitória, os dois filhos e a cachorra-baleia, eles nunca deixam de ter esperança, né? Eles fogem da seca, eles se estabelecem lá na região, eles passam por mil e uma dificuldades. O Fabiano chega a ser preso, né? Ele é preso, ele tem um problema lá com o amarelo, né? Com o policial, o militar. E mesmo abaixo de tudo isso, né? O Fabiano, a gente vê que ele sempre está muito abaixo de todas as situações, né? Ele tá sempre muito abaixo de toda por assim dizer, esse contexto, né? Tanto social, quanto natural, quanto familiar, né? Ele não consegue se impor mesmo no mundo, ele não consegue ter meios de se impor no mundo. Isso, ao mesmo tempo, né, é uma crítica que o Graciliano está fazendo, uma crítica social mesmo, né, uma denúncia social que o Graciliano está fazendo, até porque esse livro se enquadra ali no modernismo, né, então tem toda essa onda, mas, ao mesmo tempo, eu acho que representa assim, um tipo de fraqueza, né, que possui o sertanejo. Veja, eu sou sertanejo, tá? Então eu sou nordestino, né? Então eu vi isso de perto em muitas figuras assim que eu tive contato na minha infância. Quer dizer, o sertanejo ele é forte em coisas que envolvem sobrevivência, ou seja, em coisas que envolvem o básico. Ou seja, veja, o Fabiano,
que é o personagem central, ele não tem inteligência, né? Se eu não me engano, ele nem sabe ler. Ele não tem conhecimento, né? Ele não sabe lidar com matemática, nem com nada disso. Ele se dá bem com ignorância, né? Em uma determinada parte do livro, o Graciliano fala exatamente isso, né? O Fabiano, ele se dá bem com ignorância. E ele não sabe usar bem as palavras e os filhos acabam adquirindo isso também, né? Os filhos também não sabem se comunicar direito. O mais velho até fica reclamando, né? Ele pergunta o sentido das coisas e os pais deles não sabem dizer exatamente o que as coisas significam. E ele fala uma hora, né? Um determinado trecho do livro que sem os nomes as coisas parecem meio distantes, né? Então tem nessa família, né, nessas figuras, tem sempre assim uma imagem de não estar entendendo nada, né? De estar no mundo sem de estar no mundo sem ter meios de poder, sem ter meios de agir no mundo, né? De se colocar e enfim, de adquirir algum tipo de sucesso ou de algum tipo de imposição mesmo no mundo, tá? Mas enfim, como eu ia falando, o Fabiano, tendo em vista que ele está nessa posição, ele representa muito a imagem do sertanejo, porque o sertanejo ele tem muita força para fazer o básico, para sobreviver, né? Mas ele sempre tem medo de arriscar, de mesmo imaginar uma possibilidade de vida mais moderna e mais, por assim dizer, mais sutil, mais fácil, né? O sertanejo, de certa forma, ele tem esse viés de querer uma vida difícil, porque é com isso que ele sabe lidar. O Fabiano, por mais que ele viva sonhando assim, em pôr os filhos na escola, em crescer mesmo, em ter sonhos, né? Como eu falei, ao longo do livro, a família ali nunca deixa de sonhar, né? Nunca deixa de ter sonhos, nunca deixa de ter a esperança de que logo, logo as coisas vão melhorar, né? De que tudo enfim, vai entrar na normalidade e eles vão virar gente, né? Porque o Fabiano, muitas vezes, ele se vê como um animal mesmo, como alguém que está muito abaixo dos outros, né? Então, mas ele acha que a qualquer momento as coisas vão mudar, vai ter uma renovação ali no, 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 no ciclo da vida dele, né? Nos ciclos da vida dele, e ele vai acabar mudando de situação. Mas veja, que ele não arrisca pensar. Ele não arrisca buscar conhecimento. Ele não arrisca ir por conta própria. De vez em quando, né, principalmente quando ele bebe, ele arrisca usar umas palavras mais difíceis, né? Palavras que ele aprendeu com o seu Tomás da Bolandeira, né? O seu Tomás é uma imagem assim que representa para o Fabiano o homem inteligente, né? O homem culto, né? O seu Inácio vivia rodeado de livros, né? Ou melhor, o seu Tomás, perdão. O seu Tomás vivia rodeado de livros, ele conhecia muitas palavras, ele lia os jornais da capital e tudo isso. E o Fabiano, ele lembrava dele com certa imagem de homem inteligente e tentava imitar as palavras dele, as palavras que ele usava constantemente, né? Mas veja, ele não, por assim dizer, não se achava digno desse modo mais inteligente, mais superior de vida, né? E essa é uma marca do sertanejo, né? Por exemplo, o Graciliano, ele sofre muita injustiça, por exemplo, de um policial, né, um policial amarelo, que até prende ele, né, por uma causa totalmente tosca e superficial, mas ele não consegue se defender. E tem uma determinada cena que o Fabiano, ele pode, por assim dizer, se vingar desse soldado amarelo, mas ele não o faz justamente porque ele aceita que governo é governo, né? De que quem tá acima e eu sou só um coitadinho aqui que veja, não tenho o direito de me impor, não tenho o direito de buscar meios por assim dizer, meios mais eficientes de vida, né? Meios nos quais eu consiga ter sucesso, não só sucesso material, mas sucesso de realização mesmo, de uma maneira mais eficaz, né? E também tem toda a questão da natureza, né? A seca que segue, né, que persegue ali a família, e a seca, ela sempre fica na imaginação da família como a possibilidade de que tudo vá de água abaixo, né, de uma hora para outra, né? Eles estão lá
a família tá lá vivendo, tá conseguindo algum tipo de evolução, né? Eles se estabelecem lá na fazenda, onde eles encontraram lá no começo do livro. Eles conseguem ter uma casa, conseguem mais ou menos ter algum tipo de bens materiais, né? Conseguem se alimentar melhor, né? Começam a engordar, né? As crianças começam a engordar. Mas a seca, ela sempre fica voltando na imaginação deles como um elemento de falta de esperança, né? Porque a qualquer momento a seca pode voltar, e realmente volta em determinado momento, e que a seca pode voltar e todo aquele sonho, né? Sonho pode ir água abaixo, né? E é justamente isso que acontece no final do livro. Eles saem novamente em retirada, né? Se tornam novamente retirantes, fugindo da seca, indo para outro rumo, né? Indo para outro rumo, para qualquer rumo, né? Porque eles realmente perdem a base que eles tinham ali. E o final do livro é justamente uma cena de esperança, né? Eles, mesmo naquela situação, mesmo depois de já terem perdido aquela oportunidade, mesmo depois de voltarem para aquela situação tão humilhante e baixa, né, com todo respeito, né, entre aspas, de retirantes, mas mesmo nessa situação, o livro ainda termina com um verso de esperança, né? Eles ainda pensam em sair daquela situação, em pôr os filhos na escola, em realmente mudar de vida e realmente crescer no sentido completo da palavra, né? Alcançar a realização e sair daquele buraco, né? Quer dizer, o sertanejo, ele tem essa característica, né, de que nunca perde a esperança, mesmo assim, mesmo que seja uma esperança muito sôfrega, muito tênue, né? Tipo, o sonho deles são coisas bem, bem comuns, bem básicas, né? É exatamente isso. O sertanejo, ele sonha com o básico, né? Ele sonha com o básico da vida, com a sobrevivência. Tipo, ele nunca vai sonhar em se tornar um grande, sei lá, um grande escritor, um grande artista, um grande intelectual. Não, ele sonha com o básico. Ele sonha em ter o básico ali. Eu quero ter só minha casinha, quero ter ali algum meio de ter o arroz com feijão, algum tipo de rotina com a qual possa sobreviver. Mas ele nunca pensa, ele nunca sonha com lazer, ele nunca sonha com meios de adquirir altos conhecimentos. Ele nunca sonha em ter, sei lá, muitos livros para ler. Ele nunca sonha em entrar em contato com a alta literatura, com os grandes conhecimentos, né? Ele sonha sempre com o básico. Eu só quero o básico mesmo aqui para me sobreviver, para me se manter aqui, porque ele se imagina que isso é a vida, né? E é justamente isso que é a fonte dessa fraqueza, né, que permeia essas pessoas e que fazem com que, muitas vezes, eles mesmos se ponham abaixo, né? O próprio sertanejo, o próprio Fabiano, né? O Fabiano é uma grande imagem disso. Ele se põe abaixo de todas essas situações, né? Ele não consegue se impor justamente porque ele sonha com o básico, né? Ele não sonha com, quer dizer, a grandeza do espírito, né? Ele não sonha com as grandes realizações do espírito, mas apenas com aquilo ali que está no básico, porque afinal ele acha que ele só é digno disso, né? Mas muito bem, essa foi minha análise do livro, né? Um belo livro, tem algo de denúncia, né? De revolta ali no livro, um viés, por assim dizer, pode-se dizer meio de acusação, né? Como se diria, né? Uma acusação da sociedade que é uma acusação digna, né? Ao meu ver. Lógico, né? Tem a personagem Baleia também, que está aqui na capa do livro, né? A grande personagem Baleia, que é a cachorra, que ela é praticamente um ente da família, né? Um familiar, né? Tem um capítulo que ela morre, né? Que o Fabiano tem que assassiná-la, né? Por motivo de que ela tá doente, tá? Ele imagina que ela já tá no fim mesmo, então ele vai lá e finaliza. E mas depois ele fica sempre se remoendo, né, e pensando novamente se ele fez a coisa certa, né? Então tem por assim dizer, essa reflexão moral também do Fabiano, né? Isso permeia o livro, pelo menos ali depois do capítulo da morte da baleia, que é muito triste, inclusive, é um capítulo assim realmente penoso, né? Realmente de cortar o coração. Mas é isso, tá? Esse daqui é a análise do livro, né? É um livro, sinteticamente, poderia dizer que é a imagem do sertanejo, né? A imagem do retirante, que
que sofre muitas opressões, mas eu acho que a maior delas é a opressão do espírito, é a opressão da inteligência, quer dizer, é a limitação da inteligência que o Fabiano, o sertanejo, ele foi convencido a ter, né? Ele foi convencido de que ele realmente, não, eu tenho que ser ignorante mesmo, eu tenho que fazer cerca, eu tenho que viver aqui no básico, eu tenho que mexer com o animal, porque isso é a vida, né? É assim que se dá a vida, né? Eu acho que de todas as opressões, essa é a maior que pode haver, né? A opressão do espírito, a opressão da inteligência, né? Porque todas as outras opressões, né, são, quer dizer, podem te retirar a tua liberdade, podem retirar a tua casa, o teu dinheiro, mas a tua liberdade de espírito, né? A tua inteligência, o teu conhecimento, isso não pode tirar, né? E quando isso é retirado, aí sim você está aprisionado, né? Porque a prisão do espírito é a maior que existe. E é assim que eu enxergo esse livro, tá? Pois muito bem, muito obrigado e até o próximo vídeo.